Então, quando nós lemos a Escritura em Isaías 64:6, que diz que nossa justiça são como trapo de imundícia, mostra perfeitamente que nós não temos condições nenhuma de adquirir diante de Deus posição pelos nossos feitos, pelos nossos atos. Nós nunca adquiríamos coisa alguma diante de Deus, pois a palavra compara a nossa justiça, ou seja, nossos atos de justiça, como um trapo de imundícia, ou seja, nós não vamos a lugar nenhum se dependermos da nossa justiça. Por isso foi que a palavra nos fala em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia afirma que o justo morreu pelos injustos. É interessante que muitas pessoas tentam adquirir diante de Deus posição, merecimento, pensando que os seus feitos merecem alguma coisa. Diz pessoas, quando passa no aperto, reclama que Deus o abandonou, que Deus o deixou, afinal de contas, pensa que merece alguma coisa diante de Deus pelo fato de fazer alguma coisa. Mas isto não nos traz nenhuma justiça. O fato de nossos atos, que nós praticamos atos bons com pessoas, ou que ajudamos as outras pessoas, isso servirá com certeza como galardão. Certamente Deus nos retribuirá, como Jesus disse, que até mesmo o copo de água que nós damos a um dos pequenininhos não será esquecido. E eu sei que Deus um dia retribuirá cada um os seus atos. Porém, salvação não tem nada a ver com nossos atos. Salvação é pela fé, é confiando no precioso sangue de Jesus, é reconhecendo o nosso estado de pecador, sabendo que nós não temos merecimento e que alguém sofreu por nós, pagou nossas culpas. E quando nós confessamos a Jesus Cristo, crendo que ele ressuscitou dentre os mortos, como está escrito em Romanos 9, 10, que quando nós, com o nosso coração, cremos e com nossa boca confessamos Jesus Cristo, nós somos salvos. A única maneira é Jesus de Nazaré em nosso coração, crendo no seu sacrifício, crendo que ele sofreu por nossa culpa, ele pagou nossas culpas. Nós não temos outra maneira de receber a bênção de Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Ele disse: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele se coloca como intermediador. Disse o apóstolo Pedro que não há outro intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. E hoje mesmo, agora mesmo, ele está diante do Pai. Ele está intercedendo por nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus, ele espera que cada homem se arrepende. Por isso que os judeus, quando disse o apóstolo Pedro no seu primeiro discurso, o que havemos de fazer, irmãos, ele disse: arrependei-vos de vossos pecados, sede batizados nas águas para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando uma pessoa se arrepende, o Espírito Santo faz dele morada de Deus, como está escrito em Hebreus, que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, mas Jesus Cristo, ele foi fiel em toda a casa de Deus como filho, cuja casa somos nós. E isto é maravilhoso, que Deus disse em sua palavra que ele não habita em templos feitos por mão de homem, querendo dizer que ele quer habitar em nosso coração, que ele quer habitar em nossa vida. O Espírito Santo que veio representando o próprio Cristo, ele diz: olha, eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo, o outro Consolador. Ele o enviou para que em nós fizéssemos morada. E todas as vezes que o homem se arrepende e entrega sua vida a Jesus Cristo, é como se ele recebesse um abraço do céu. Esse abraço é o Espírito
Espírito Santo que passa a fazer dele morada, passa a dirigi-lo, a abençoá-lo, passa a fortalecê-lo. Então, meu querido ouvinte, saiba de uma coisa: nossa justiça diante de Deus não tem valor nenhum. O que nós fazemos, o que praticamos, não tem poder de nos salvar. Esses atos justos que praticamos, esses já atos que nós consideramos de justiça, as ajudas que damos, eles servirão um dia para Deus nos retribuir nos céus. Mas a sua e a minha salvação é pela fé no precioso sangue de Jesus, aquele que morreu no Calvário, aquele que deu sua vida por nós, tomando o nosso lugar. Ele levou sobre si no madeiro nossos pecados, para que nós vivêssemos pela justiça. Olha só, a justiça é a dele, ele pagou o preço, ele sofreu por nós, por isso ele foi vendido pelo preço de um escravo, na época 30 moedas, justamente que era o preço de um escravo. Todos nós éramos escravos, e quando ele morre, ele toma o nosso lugar, ele se faz um escravo, ele se faz alguém desprezado como nós devíamos ser, e toma nosso lugar para nos salvar. Glória a Deus, porque agora nós não precisamos mais está debaixo do pecado, não precisamos mais estar sobre o domínio de Satanás. Jesus Cristo, ele nos liberta, Jesus Cristo, ele nos abençoa. Isto é maravilhoso, porque nenhum de nós poderíamos, pelos nossos atos, conseguir alguma coisa, mas a justiça vem de Deus, manifestado em Cristo, aquele que deu sua vida pela humanidade. Louvado para sempre seja o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Hoje nós podemos crer e confiar. Jesus Cristo morreu por nós, ele nos deu a vitória. Na cruz do Calvário, ele morreu para pagar nossas culpas. Louvado para sempre seja o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Aproxime-se de Deus através de Jesus. Ele é a porta, ele é quem pode levar-nos a Deus, ele é quem pode, através do seu sangue, nos limpar de todo o pecado. Aproxime-se no nome dele, da presença do Pai, e receba vida, e receba vigor, e receba vitória, porque só nele nós podemos receber, para a glória do nome do Pai, para a glória do nome do Filho e para a glória do nome do Espírito Santo. Amém.